E tem algum precedente de alguém que simplesmente se rendeu? Difícil também, Vilela. Alguém que chegou e se rendeu, a gente não tem evidência. Sempre houve luta, sempre houve alguma resistência, sabe? Mesmo que imediata ali, a curto prazo, mas sempre houve uma resistência. Se você pegar, por exemplo, os mongóis vieram conquistando lá das estepes até o leste europeu ali, Hungria e tal. Os caras foram devastando tudo. Tem algumas estimativas que dizem que foi 40 milhões de pessoas mortas por eles. Nossa! E assim, por terra, por território. Não tem exemplos deles terem forçado a religião em cima dos outros, porque eles eram mais territorialistas. Já os cristãos, não. A princípio, na Idade Média, eles eram religiosos. Tá, vocês se tornam religiosos, vocês viram nossos irmãos, e aí a gente dá terra para vocês, de boa. Entendi. Então, meio que o cristianismo foi se espalhando através desses aceites aí, sabe? Desses acordos. Então, houve violência a princípio, muita, mas houve também depois ideias de paz. E que foram sendo aumentadas. Vamos voltar lá para os vikings. Eles conquistam o quê? Eles conseguem se expandir ou eles Quase são derrotados? Tudo. É? Inicialmente, eles conquistam basicamente a Inglaterra inteira. Tanto que, de novo, a gente voltando no seriado, The Last Kingdom, só sobra o reino de Wessex, que é o reino de Alfredo o Grande. Porque a Inglaterra, na verdade, não era Inglaterra ainda. Eram vários reinos. Entendi. Tinha o Essex mais a sul, que dominava ali aquela região mais ao sul da Inglaterra. Tinha Mércia, que era a região central onde é Londres. Tinha Nortúmbria, que era mais ao norte. Tinha Anglia Ocidental, Anglia Oriental. Então tinha vários reinos ali que foram caindo, um atrás do outro. Porque assim, os vikings chegaram para ficar. Foram avassaladores mesmo. Por isso que eles impactaram tanto a cultura inglesa. Né? Porque eles vieram queimando tudo. Mas aí Alfredo, que é o heróizão, vamos dizer assim, da Inglaterra, o primeiro rei, no sentido de pessoa, né? Não o primeiro rei político mesmo, mas de pessoa, de se colocar contra os vikings e expandir e botar os vikings para fora. Foi Alfredo. Então, quase não sobrou Inglaterra. Quase não sobrou. Se o Alfredo doente, ele tinha um problemão no intestino. No Last Kingdom mostra muito isso, né? Isso é bem legal. Acho que o The Last Kingdom é um dos seriados, historicamente, que, mesmo sendo em cima de uma ficção, porque o Uhtred não existe, né? O Cornwell, ele fez uma adaptação muito legal ali. Mas ele é um excelente historiador, então ele sabe o que está fazendo. E aí, depois disso, que ele expandiu mesmo e expulsou a galera. E vamos lá. O próprio fato deles serem chamados de bárbaros é um pouco de preconceito? Tipo, esses caras são bárbaros porque a gente não conhece? E se eles eram violentos como dizem que eles eram, ou eles eram simplesmente iguais aos povos que eles estavam conquistando? Iguais. Os vikings e cristãos eram tão violentos quanto os outros. Um era tão violento quanto o outro. Então, não tinha essa ideia de que eles eram bárbaros porque eles eram mais violentos. Eles eram bárbaros porque eles eram pagãos. Ah, era por isso? Por causa da religião deles. Principalmente isso. Bárbaros na época era uma coisa pejorativa. Isso, na Idade Média sim. Mas se você voltar na Grécia Antiga, se você voltar na época de Roma, a ideia de bárbaro era só estrangeiro. Tá. Tanto que se você ver Heródoto, por exemplo, no livro lá, A História, o primeiro livro de história da história ocidental, ele diz claramente, os bárbaros, como nós chamamos os estrangeiros, porque eles não entendiam a língua. Tá. Então era como se fosse um blá 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 pra eles, literalmente. E aí virou bárbaros. É? Mas nada a ver com essa ideia de que eles são inferiores, primitivos. Rapaz, a gente tá falando... Animalescos, né? A gente tá falando do Império Persa, cara. Porra! O Império Persa era o maior da época. Ele é chamado, o rei Dario e depois Xerxes, de o grande rei pelos gregos. Os gregos tinham respeito danado pelos persas. Respeitavam mesmo, eles tinham reverência. E os caras eram extremamente sofisticados e diplomáticos também em muitos momentos. Tanto que tem um exemplo que os espartanos, quando o rei Dario ele mandou para Esparta uma comissão de mensageiros para os espartanos se renderem, Sim. Eles jogaram no poço. Né, como no mostra. Só que não naquele momento, foi antes. Não foi com Leônidas. Tá. Foi antes, foi 10 anos antes, 15 anos antes. Leônidas, então, existiu esse personagem. Sim. Mas ele não jogou ninguém no poço. Tá. Isso foi antes. Foi ainda na época do início da invasão persa. Nem sonhava ainda em acontecer as Termópilas, que foi essa batalha. Aí os espartanos jogaram esse mensageiro no poço. E isso era um crime.
para todas as culturas ali do Mediterrâneo, você não matava mensageiro. Mas os espartanos mataram. Matar mensageiro significava o quê? Uma afronta, um desrespeito à diplomacia. Porque até então é o seguinte, se renda, cara. Se renda. Se você se render, eu não acabo com o seu estado, com o seu reino. Então, ó, é o meu primeiro aviso. E às vezes eles mandavam 2, 3 avisos. Tá. Sabe? Então era uma forma de você evitar guerra. Então era comum, isso acontecia a todo momento em diversas culturas. Mas o mensageiro devia ficar com o cu na mão, imagina, cara. Você Vou sabe... chegar pro cara e falar, ó, se rende, senão a gente mata você. Peraí, você veio sozinho falar isso? Olha aqui meu exército. Mas sabe qual é o lance? Isso é interessante pelo ponto de vista moderno. Mas naquela época, o cara era literalmente um mensageiro do rei. Ele era um Zé Ninguém. Não era um guerreiro. Não era ele que estava mandando aquela ordem, era o rei. Entendi. Eles só transmitiam a ordem do rei. E aí ele jogou, então, esse mensageiro no poço. Aí, anos depois, quando os espartanos iam enfrentar os persas, eles estavam com tanto medo, isso Heródoto conta. Ah, é? No livro 9. Que eles mandaram mensageiros até a Pérsia para serem mortos. Pra ter Pra ter um equilíbrio ali, ó. Vocês, né, nos desculpem aí, porque a gente fez aquela besteira. E o rei Xerxes não fez isso. Não vou agir como eles agiram, não. Podem voltar para casa. Então, assim, a forma como a gente vê muitos desses povos sendo retratados nos filmes não tem nada a ver com a realidade.